Lira declara apoio a Hugo Mota para a presidência da Câmara dos Deputados. E você vai ver também. Bicheiro Rogério Andrade vai para presídio de segurança máxima. Governo de São Paulo inicia maratona de leilões para a construção de escolas na capital. Relatora da ONU acusa Israel de exterminar palestinos. Câmara e Trump estão empatados nos dois estados mais decisivos das eleições dos Estados Unidos. E ainda, Atlético Mineiro tenta garantir vaga na final da Libertadores hoje contra o River Plate. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Fernando Jesus e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou apoio a Hugo Mota na corrida pela presidência da Câmara dos Deputados em 2025. Vamos conferir. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou seu apoio à candidatura de Hugo Mota do Partido dos Republicanos, na disputa à presidência da Casa no próximo ano. O anúncio aconteceu durante o seu pronunciamento na residência oficial da Câmara, ao lado de líderes partidários. Durante alguns meses, Lira participou de negociações e reviravoltas na corrida eleitoral. Além disso, em seu discurso, Lira elogia a experiência de Mota. E depois de muito conversar e, sobretudo, de ouvir, estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Mota. Nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez. A candidatura de Hugo Mota ganhou mais apoio, principalmente de Arthur Lira, depois do deputado Marcos Pereira desistir de sua candidatura. Com a eleição marcada para 2025, além de Mota, os deputados Antônio Brito e Elmar Nascimento também anunciaram suas candidaturas. Mota é visto como um forte candidato, que pode ser capaz de unir diferentes bancadas de ambos os lados. E no Rio de Janeiro, o bicheiro Rogério Andrade foi preso, suspeito de assassinar seu rival Fernando Inácio. A justiça determinou que ele vá para um presídio federal de segurança máxima. E quem traz os detalhes é o repórter Anderson Nascimento. O bicheiro Rogério Andrade foi preso na manhã desta terça-feira durante uma operação realizada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com as novas investigações, Rogério é apontado como o mandante da morte do rival e também contraventor Fernando de Miranda Inácio, que foi assassinado no dia 10 de novembro de 2020 em uma emboscada no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Ele já havia sido denunciado pelo Ministério Público em março de 2021 pelo mesmo crime. No entanto, a ação penal contra o contraventor foi trancada em fevereiro de 2022 pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que alegou falta de provas. Foram emitidos mandados de prisão contra o bicheiro e contra Gilmar Enéas Lisboa, que foi apontado como responsável por monitorar Inácio. Ambos foram expedidos pela primeira vara criminal do Tribunal do Júri. De acordo com as acusações, o contraventor exerce a função de chefe de um grupo criminoso voltado para a prática de diversos crimes, como homicídio, corrupção, contravenção e lavagem de dinheiro. A organização comandada por Rogério chegou a contar ainda com o PM reformado Rony Lessa, assassino confesso de Marielle Franco, e também com a delegada Adriana Belém, que colaborava com o grupo facilitando as ações. Rogério foi preso em casa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e levado para a cidade da polícia no Jacarezinho, na Zona Norte. Ele passará ainda por uma audiência de custódia no presídio de Benfica e depois deve ser transferido para o complexo de Jericinó, na Zona Oeste, onde aguardará transferência para o presídio federal. E o MP do Rio de Janeiro pediu pena máxima para os acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes. O júri vai se reunir nesta quarta-feira.
O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que irá pedir pena máxima de 84 anos para os acusados de matar a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes no dia 14 de março de 2018. Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram presos em março de 2019 e estão até hoje. Eles foram acusados pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado e também pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por duplo homicídio triplamente qualificado, um homicídio tentado e pelo roubo do carro utilizado no dia do crime. A expectativa é que 9 testemunhas sejam ouvidas no júri, incluindo a única sobrevivente do atentado, a assessora de Marielle. As outras 2 testemunhas fazem parte da defesa de Rony Lessa. A defesa de Elcio de Queiroz, por sua vez, desistiu dos depoimentos. Para o júri, 21 pessoas comuns foram selecionadas e, deste grupo, apenas 7 serão sorteadas na hora para compor de fato. Durante o júri, as 7 pessoas escolhidas não poderão se comunicar com outras pessoas e deverão dormir em dependência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E depois das eleições municipais, o governo de São Paulo inicia hoje a maratona de leilões em diversas áreas. E o primeiro contrato oferecido aos investidores foi ligado à construção e administração de escolas no estado. O consórcio Novas Escolas Oeste, São Paulo, que tem como empresa líder a Engeform Engenharia, foi o vencedor do leilão da parceria público-privada para a construção e manutenção de escolas estaduais paulistas. O governo estadual estipulou como teto para os lances o valor de R$15.200.000 ao mês. Mas o consórcio arrematou a licitação ao fazer a proposta de receber R$11.980.000 ao mês, o menor lance apresentado. O leilão aconteceu na B3, Bolsa de Valores, na região central de São Paulo. Policiais e a Guarda Civil Metropolitana impediram o acesso de manifestantes de movimentos estudantis e sindicatos ao local. A Engeform faz parte de 2 consórcios que prestam serviço na cidade de São Paulo. A construtora é sócia da Consolare, empresa que administra 7 cemitérios na capital: Consolação, Quarta Parada, Santana, Tremembé, Vila Formosa 1 e 2 e Vila Mariana. Também faz parte da TIM Imobiliário, que ganhou 2 lotes de uma parceira público-privada e é responsável pela construção de 3.800 unidades habitacionais na Mooca e no Ipiranga. A parceria público-privada prevê a construção de 17 novas escolas estaduais. Durante todo o controle e contrato, o governo do estado vai pagar R$3.380.000.000 para a empresa vencedora. A relatora da ONU, Francesca Albanese, fez fortes acusações a Israel nesta terça-feira. De acordo com a relatora, os israelenses querem exterminar os palestinos através do genocídio. Francesca Albanese, relatora especial das Nações Unidas para os territórios palestinos ocupados, fez graves acusações nesta terça-feira contra Israel. Para a especialista, o país busca a erradicação dos palestinos por meio do genocídio. Albanese tem mandato do Conselho de Direitos Humanos, mas não fala em nome da ONU. De acordo com a relatora, o genocídio da população palestina parece ser o meio para alcançar um fim: a completa expulsão ou erradicação dos palestinos da terra, que é parte essencial de sua identidade e que Israel cobiça ilegal e abertamente. Albanese ressalta que o genocídio em Gaza é uma tragédia anunciada e existe o risco de que se estenda a outros palestinos que vivem sob o domínio israelense. Ela ainda disse que o objetivo de um grande Israel ameaça suprimir a população autóctone palestina. Israel está em guerra com Hamas na faixa de Gaza desde o ataque do grupo islamista palestino de 7 de outubro de 2023 no sul israelense, quando 1.206 pessoas morreram, a maioria civis, e 251 foram sequestradas. Dos sequestrados no dia, 97 permanecem em cativeiro no enclave, mas 34 foram declarados mortos pelo exército. Segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU, a resposta do Estado judeu já deixou 43.020 palestinos mortos, a maioria civis. Israel bombardeou o norte da faixa de Gaza após a discussão de um possível cessar-fogo. O ataque deixou 55 mortos. Acompanhe. A Agência de Defesa Civil de Gaza afirmou nesta terça-feira que um bombardeio noturno israelense matou mais de 55 pessoas em um prédio residencial no distrito de Beit Lahia, no norte do território palestino. O porta-voz da agência afirmou que ainda há dezenas de pessoas feridas presas sob os escombros.
As pessoas estão gritando sob os escombros, mas ninguém pode oferecer nada a elas. Testemunhas afirmam que várias mulheres e crianças estão entre as vítimas. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza, território palestino governado pelo movimento islamista Hamas, anunciou nesta terça-feira um novo balanço de 43.061 mortos, desde o início da guerra com Israel há mais de um ano. O comunicado acrescenta que mais de 101 mil pessoas ficaram feridas desde o começo da guerra, desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. E veja a seguir, Kamala Harris e Donald Trump estão empatados em 2 estados decisivos das eleições nos Estados Unidos. E ainda, Atlético Mineiro tenta garantir vaga na final da Libertadores hoje contra o River Plate. Nós voltamos já. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Faltam 7 dias para as eleições nos Estados Unidos e os candidatos à presidência Kamala Harris e Donald Trump estão empatados nos estados do Arizona e Nevada, que são os estados mais decisivos nas eleições do país. Faltando 7 dias para as eleições oficiais nos Estados Unidos, os 2 candidatos estão empatados nos estados mais decisivos, Arizona e Nevada. Muitas pessoas votaram antecipadamente, o que diminui as chances de erros das pesquisas eleitorais. A pesquisa de Nevada indica pouca mudança desde o final de agosto, ao contrário de Arizona, onde os novos resultados apontam para uma mudança a favor de Kamala Harris. 48% dos eleitores apoiam Kamala e 47% apoiam Donald Trump. Em Nevada, o resultado se inverte, com 48% dos eleitores apoiando Trump e 47% apoiando Kamala Harris. Nessa reta final, os candidatos estão realizando campanhas nos 2 estados mais decisivos, e 92% dos eleitores dizem que estão decididos em quem vão votar. 8% dizem que podem mudar de ideia até o dia oficial das eleições. A maioria dos brasileiros não estão satisfeitos com os planos de saúde. Uma pesquisa indica que nos últimos 5 anos as queixas quadruplicaram. A Agência Nacional de Saúde Suplementar abriu uma consulta pública para discutir temas relacionados aos planos de saúde. O debate ocorre em meio a uma crise nos atendimentos dos planos. Em 2018 até 2023, aumentaram 268% as reclamações do setor. O convênio com maior número de insatisfeitos teve um aumento de 778% de reclamações. Em 2018, foram 5.578. Em 2023, os números chegaram a mais de 49 mil queixas. Um estudo mostrou que o setor de planos de saúde atingiu o maior percentual de reclamações em relação aos outros temas no Brasil. 29,3% de todas as queixas são do setor, seguido por serviços financeiros, problemas com produtos e telecomunicações. Os principais motivos são os contratos, filas de espera, carências e falta de reembolso. A ANS acredita que o aumento desse número tem a relação com o maior entendimento dos beneficiários sobre os seus direitos. E agora é hora de falar de esportes com o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E a gente começa falando do Corinthians, que ontem venceu e finalmente saiu do Z4. Conta pra gente, o Corinthians ainda tem chances de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Seja bem-vindo mais uma vez. O corintiano finalmente teve uma noite de sono em paz, viu, Fernando? Uma boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, o Timão fez o que precisava. Voltou com os 3 pontos, 1-0, diminuiu as chances de cair para a segunda divisão. E, bom, a matemática diz que as chances do Corinthians são mínimas. Vamos ver. O Corinthians venceu o Cuiabá na Arena Pantanal na noite de ontem e, além de conquistar os sonhados 3 pontos, saiu da zona de rebaixamento após 10 rodadas. Com o triunfo, o Timão saltou para a 15ª posição. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Timão iniciou a rodada com 44,3% de chance de cair de divisão. E agora diminuiu as chances quase pela metade.
Faltam 7 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro e o Alvinegro ainda vai enfrentar Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio. Confira os 10 times com mais chances de serem rebaixados em 2024. Em primeiro, Atlético Goianiense com 99,96%, em segundo, Cuiabá com 97%, o Juventude em terceiro com 44%, em quarto, Red Bull Bragantino com 39,2%, em quinto, Vitória com 28,8%, em sexto, Atlético Paranaense com 28,3%, em sétimo, o Corinthians com 25,2%, em oitavo, Criciúma com 16,2%, em nono, o Fluminense com 15,4% e em décimo, o Grêmio com 5,4%. E hoje o Atlético Mineiro enfrenta o River Plate na Copa Libertadores e vai para a Argentina com vantagem de 3 gols. Como está o clima por lá, Caio? Na Argentina não tem um torcedor do River que não esteja acreditando na virada, viu? O Galo chega com uma vantagem muito boa na partida, mas tudo pode acontecer. Às 21h30, o River Plate recebe o Atlético Mineiro no Monumental de Núñez pelo jogo de volta da semifinal. O Galo chega com uma grande vantagem. A equipe mineira venceu o jogo de ida por 3-0 em Minas Gerais e conta com esse trunfo para voltar à final após 11 anos. Já o River Plate conta com o apoio da sua torcida na Argentina e com os exemplos anteriores de grandes remontadas na história do clube. Os torcedores fizeram um bandeiraço na tarde de ontem com mais de 20 mil pessoas, fato que a mídia argentina afirma que revitalizou os ânimos dos jogadores do River e do treinador Marcelo Gallardo. A torcida lotou as imediações do estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, numa mobilização para a partida decisiva, afirmando acreditar em uma virada do clube. Além disso, a torcida dos milionários soltaram fogos na porta do Hotel do Galo, buscando atrapalhar o sono dos jogadores atleticanos. O River precisa vencer por 4 gols ou mais de diferença para ir à final com a bola rolando. Se ganhar por 3 de vantagem, a decisão irá para os pênaltis. Quem avançar enfrentará Botafogo ou Peñarol na grande final, que está marcada para o dia 30 de novembro. O Botafogo venceu os uruguaios por 5-0 no jogo de ida e vão ao Uruguai para o jogo de volta, que será realizado nesta quarta-feira. E o Botafogo também vai garantir a sua vaga para a final da Libertadores e a partida está marcada para amanhã e continua dando o que falar depois da confusão no primeiro jogo, não é mesmo, Caio? A notícia da vez é a real possibilidade do jogo acontecer sem torcedor, Fernando. O Peñarol quer só sua torcida no estádio. Já o Botafogo quer as duas torcidas e a Conmebol falou: se não resolver a questão, o jogo é sem ninguém. O jogo de volta entre Peñarol e Botafogo pela Libertadores ganhou um novo capítulo essa semana. Isso porque o ministro do Interior do Uruguai, Nicolás Martinelli, responsável pela segurança interna do país, solicitou que a partida fosse realizada sem a torcida do clube brasileiro. Há um temor de que confrontos entre torcidas aconteçam e a polícia local não possa conter o alvoroço. De imediato, o Botafogo foi contra a decisão e contatou a Conmebol para que não vetasse sua torcida, uma vez que as regras da própria Constituição determinam que todos os jogos do campeonato devem haver a presença de torcida visitante. A Conmebol acatou o pedido e ordenou uma garantia por escrito, tanto do Peñarol quanto da Polícia Nacional, de que será oferecido um ambiente seguro aos torcedores que estejam no local. Porém, o clube respondeu que seguirá as determinações do ministro do Interior e que estão realmente determinados a não ceder arquibancada aos torcedores do Botafogo. Com esse posicionamento contrário ao desejado, a Conmebol deve agora ordenar que a partida seja feita com portões fechados, sem a presença do público, ou até mudar o local do jogo para um lugar que ofereça segurança aos torcedores. E o prêmio Bola de Ouro continua rendendo muito assunto na internet. E até mesmo o Vini Júnior, que era o favorito a vencer o prêmio, se pronunciou, não é mesmo, Caio? Pois é, Fernando. Todo mundo já dava como certa a vitória do Vini como o melhor do mundo, mas desde amanhã, de ontem, né, quando o Real Madrid soube que ele não ganharia, já cancelou a viagem de todo mundo para a premiação e a partir disso a internet ficou uma loucura. Vamos ver. A derrota de Vini Júnior na Bola de Ouro 2024 surpreendeu o mundo do futebol. O espanhol Rodri, do Manchester City, foi o premiado com o troféu de melhor do mundo. A notícia vazou na mídia ainda na manhã da segunda-feira, antes da premiação começar.
o que iniciou um caos nas redes sociais. Tudo se confirmou quando o Real Madrid não viajou a Paris, boicotando a premiação. Rodri, inclusive, foi vaiado antes mesmo da cerimônia começar por pessoas presentes na porta do evento. Após o anúncio de Rodri como vencedor, Vini Júnior se pronunciou na rede social X. Na sua conta, o brasileiro declarou: "Eu farei 10 vezes se for preciso. Eles não estão preparados." Vários jogadores do Real Madrid mostraram seu apoio a Vini, como Toni Kroos, Camavinga e Éder Militão, que postaram fotos com o jogador nas redes sociais, declarando que ele era de fato o melhor. Instituições como a CBF e o governo federal também manifestaram apoio ao atacante. Vini Júnior era tido como provável vencedor da premiação pela imprensa espanhola. Na temporada, ele fez 24 gols e deu 11 assistências com a camisa do Real Madrid, e foi crucial para as conquistas da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. Bom, por hoje é isso, Fernando. Eu fico por aqui. Até mais. Caio, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite para você e até mais. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima noite para você e até mais.